O Olavo de Carvalho jogou no Facebook esses dias um texto chamado Por que não sou evangélico? O texto gerou algum burburinho, principalmente entre os seguidores evangélicos do Olavo de Carvalho, que pediram muito para que nós respondêssemos o texto dele. E faz sentido isso, porque o Olavo postou dizendo, em vez de ficar me xingando ou desconversando, juntem 1000 teólogos evangélicos e refutem se puderem. Pro Olavo ter a força moral de dizer juntem 1000 teólogos evangélicos e refutem se puderem, ele está dizendo que o seu texto teria um nível de argumentação tal que 1000 teólogos evangélicos teriam a sua capacidade de refutação ao texto em dúvida. Você junta 1000 teólogos evangélicos e esses 1000 teólogos se colocam em uma força coordenada para refutar o texto do Olavo. Isso é uma questão colocada em dúvida, se puderem. Então é de se esperar que o texto do Olavo tenha um nível de eficácia argumentativa realmente impressionante. E talvez tenha, por que não? Vamos dar uma olhada então no texto do Olavo de Carvalho e ver o que é que ele tem a dizer a respeito de por que é que ele não é evangélico. O texto do Olavo é relativamente curto e tem 4 pontos. Ele começa, antes dos pontos dele, dizendo o seguinte: não sou autoridade em nenhuma matéria de teologia, como alegam selos, tantos que vêm usurpar o espaço no meu Facebook para me xingar de tudo quanto é nome. Como se o Olavo não fosse uma pessoa que xingasse os outros de tudo quanto é nome também. Mas xingar os outros de tudo quanto é nome é uma coisa errada e o evangelho condena isso, tá certíssimo. Achar isso uma coisa ruim. Mas uma coisa que sei fazer é ler. Excelente. Ler e compreender, ótimo. Faço isso não só em português e em outras línguas modernas, mas em algumas antigas, excelente. Não leio com a mesma fluência do português, do inglês ou do francês em grego clássico, mas compreendo esse idioma o suficiente para consultar dicionários, tirar dúvidas sobre o sentido de algumas palavras e averiguar o acerto ou o erro de uma tradução. Eu fico preocupado porque o fato do Olavo evocar grego clássico na leitura do Novo Testamento é um problema, considerado que o Novo Testamento não foi escrito em grego clássico. Este é o Novo Testamento de Nestor Aland 27, certo? Em grego, certo? Se você conferir aqui, é o Novo Testamento em grego. Qualquer teólogo mequetrefe de esquina gasta os R$80, R$120, dependendo de onde comprar, e consegue um livrinho desse, certo? Isto não foi escrito em grego clássico, certo? Isso foi escrito em grego koiné. Existem cursos de grego koiné, assim como existem cursos de grego clássico. O grego koiné é um tipo diferente de grego do grego clássico, que tem algumas regras um pouco diferentes e usos diferentes. O grego koiné é o grego vulgar. Mas o fato do Olavo evocar o grego clássico sem evocar o grego koiné, se referindo diretamente à leitura do Novo Testamento, talvez signifique que ele não tem tanta familiaridade assim com a exegese do Novo Testamento. Eu vou até deixar essa imagem em tela aqui para vocês darem uma olhada. A principal diferença entre o grego clássico e o grego koiné está no fato de que eles são gregos de períodos diferentes da história. O Olavo comete um erro que é muito comum, mas que você geralmente aprende a não cometê-lo no começo do estudo do grego, que é a famosa falácia diacrônica, quando uma língua geralmente é analisada de forma sincrônica. Mesmo o grego clássico e o grego koiné sendo basicamente a mesma língua, são línguas de períodos muito diferentes. O estudo sincrônico da língua é o estudo que o observa todo ao mesmo tempo, enquanto o diacrônico vê as ocorrências que acontecem através do tempo. O grego do período helenístico é um, e o do período clássico é outro. Estudar o grego helenístico com base no grego clássico é um erro crasso. Se você quer entender como a linguagem é usada para os leitores de uma época específica, você não pode fazer esse tipo de coisa. Conhecer um grego não implica conhecer o outro. Ele diz que tem a capacidade de consultar dicionários para tirar dúvidas sobre o sentido de alguma palavra, mas isso não é o suficiente para você averiguar acerto e erro de tradução, certo? Você tem que estar muito ancorado em muitas outras coisas se você está preocupado em averiguar uma tradução do Novo Testamento. Só saber consultar dicionários, sem saber ler o grego no original, sem você ter os recursos corretos de tradução e de coisas assim, sem você entender a própria metodologia interna de cada livro, não vai ser o suficiente para você ter capacidade de averiguar uma tradução do Novo Testamento. A gente estuda por muitos anos só isso para conseguir fazê-lo. Você precisa de uma leitura muito superior a essa que o Olavo está colocando para você conseguir ler grego do Novo Testamento e interpretar bem e julgar bem traduções. Eu não quero dizer que o Olavo não conseguiria fazê-lo. Eu só quero dizer que para ele alegar isso, ele tem que ter uma intimidade muito grande com o tipo de texto do Novo Testamento. Coisa que, muito sinceramente, eu duvido que o Olavo tenha. Se ele tiver, excelente. O texto talvez demonstre algum tipo de intimidade com o grego do Novo Testamento. Eu não tenho como dizer que não agora. Mas eu me preocupo se isso que o Olavo está arrogando para si é fato, porque de tudo que eu já li do Olavo, já li muitos artigos do Olavo, alguns livros do Olavo, e ele não parece ter algum relacionamento muito íntimo com a exegese do Novo Testamento grego. Coisa que qualquer pastor formado no seminário tem que fazer 3, 4, 5 vezes por semana para preparar os 3 sermões que geralmente ele prega no domingo, traduzindo grego diariamente do Novo Testamento. No seminário a gente todos os dias tem que traduzir do grego, certo? Todos os dias a gente faz traduções do grego do Novo Testamento. Então é uma coisa que eu acho que o Olavo não faz. Como ele está colocando em dúvida a perícia de 1000 teólogos e refutá-lo, eu acho que essa é uma declaração um pouco temerária que o Olavo está fazendo. Mas tudo bem, essa ainda é a introdução do texto.
Ah, Iago, você está chamando a atenção para um ponto que não é central. Não é central, mas ele diz assim, é com base nisso que asseguro. É com base nessa capacidade que ele tem de traduzir coisas do grego. Excelente. Então vamos ver como é que essa capacidade de traduzir do grego dá base para ele assegurar as 4 coisas que vêm diante. Primeiro, em parte nenhuma do Evangelho, nosso Senhor diz que ler a Bíblia, ou mesmo acreditar nela, vai nos salvar. Não há ali sequer uma frase, um trechinho, uma palavra em que ele nos recomende a leitura do grande livro. Primeiro que a gente tem um problema aqui. O primeiro problema é de anacronismo, certo? Claro que o Novo Testamento não ia nos ordenar ler o Novo Testamento. Uma vez que o Novo Testamento está em formação, é pouco provável que o Novo Testamento nos ordene lê-lo quando ele ainda não está composto. Agora, você encontra muitos mandamentos na Escritura que ordenavam 2 coisas. Ordenavam a leitura do Antigo Testamento como um objeto para a nossa instrução na fé. Em João 5,39, Jesus fala aos escribas que eles julgavam encontrar na Escritura a vida eterna e que eles estavam certos disso, porque a Escritura testemunhava a respeito de Jesus. A gente encontraria vida eterna, sim, na leitura da Escritura veterotestamentária, porque ela apontava para o Cristo que era o objeto de salvação. Paulo instrui a Timóteo que ele deveria se dedicar à leitura pública da Escritura à sua igreja. Dizer que não há ali, você quer uma frase, um trechinho, uma palavra em que ele nos recomende a leitura do grande livro, é mentiroso, porque Paulo ordena a leitura do Antigo Testamento várias vezes. E quando ele o faz, ele também o faz se comparando ao Antigo Testamento. A gente já falou sobre isso em vídeo aqui no 2D de Teologia. Você pode ver aqui no card o nosso vídeo sobre sola escritura. Mas o próprio Paulo, Pedro, o próprio Jesus estabelecem que aqueles documentos que estão sendo escritos a respeito de Jesus pelos apóstolos são documentos que seriam equiparados com o Antigo Testamento como escritura. A partir do momento que Paulo ordena que a igreja leia a escritura e medite na escritura, e ele coloca os seus textos como escritura, eles parecem, mesmo na formação do Novo Testamento, olha que loucura, indicando a leitura de um material que posteriormente se tornaria Novo Testamento. Então dizer que não há na escritura, você quer um trechinho que nos recomende a leitura do grande livro, é falso, é não conhecer como o Novo Testamento se refere a si mesmo. Mas ele diz que nenhuma parte do Evangelho do Nosso Senhor, a Bíblia é colocada como um instrumento de salvação, que crer na Bíblia vai nos salvar. Isso é verdade. A gente não encontra em nenhum momento a declaração de que simplesmente crer naquilo que a Bíblia diz é suficiente para a salvação. A questão é que ninguém acredita nisso. Ninguém acredita que a simples crença na Bíblia é instrumento para a salvação, porque ninguém é salvo pela Bíblia. Ninguém é salvo pela fé no texto. Nós somos salvos pela fé em Cristo, e é isso que o texto diz. Nós encontramos salvação através da Escritura e não na Escritura. Nós encontramos salvação naquilo que o texto diz a respeito de Cristo, porque Cristo é o instrumento de salvação, não o texto. O texto é a estrada, mas o fim, o alvo, o objetivo, o destino final é aquilo que Jesus fez na cruz para a salvação do seu povo. Ou seja, o Olavo está batendo num espantalho que simplesmente não existe, nem mesmo nas comunidades mais fundamentalistas, e desconhecendo muito do Novo Testamento. Mas nesse ponto ele ainda diz mais uma coisa. O que ele diz, isto sim, com palavras inconfundíveis, é que a salvação, o ingresso na vida eterna, só vem por um único meio. Excelente. Que meio é esse? Comer o seu corpo e beber o seu sangue. Ou seja, a salvação se dá através de participar da comunhão, da ceia, de comer o pão e o vinho, que de alguma forma simbolizaria, ou seria, ou representaria, ou se transmutaria, você que escolhe, para fins da argumentação aqui, o corpo de Jesus. E ele diz, nem mesmo um retardado mental, naquele excelente estilo educado olaviano, pode confundir essas duas ações com a leitura de um livro, por santo e sublime que seja. Claro, ninguém entende que comer e beber o corpo e o sangue de Jesus seria equivalente a ler um livro a respeito de Jesus. Nenhum retardado mental creria nisso. Excelente. Agora, em lugar nenhum de nenhum grande livro cristão tem alguém dizendo que a leitura, ou mesmo a apreensão intelectual, ou mesmo a crença nas palavras do que está escrito na Bíblia é instrumento suficiente para a salvação. É instrumento necessário, mas não é instrumento suficiente para que alguém seja salvo. Olavo está dialogando com quem? Eu não sei. E olha que eu tenho vasto conhecimento de teologia protestante. Que autor protestante estabelece isso que o Olavo está colocando? Absolutamente nenhum. Mas ele diz uma coisa muito séria. Ele diz que a Bíblia fala de forma inconfundível que a salvação, o ingresso na vida eterna, vem por comer e beber do corpo e do sangue de Jesus. E ele diz que é de forma inconfundível. Mas onde, Olavo? Onde a Bíblia diz isso? Você cita uns textos aqui mais à frente, mas você está estabelecendo um argumento que não tem base textual. Onde a Bíblia diz isso? Perceba, você não está dizendo que a tradição da patrística, ou tradição do catolicismo diz isso. Você está dizendo que a Bíblia diz isso. A pergunta é onde? Em lugar nenhum, participar da mesa do Senhor
é instrumento suficiente para a salvação. Até porque em 1 Coríntios 11, Paulo diz que mesmo participando da mesa, quando nós o fazemos de uma forma pecaminosa, nós estamos comendo e bebendo para nossa própria condenação. Nós estamos comendo e bebendo para nossa morte espiritual. Ou seja, você pode participar da ceia, mas aquilo que você está fazendo é ceia de forma física, mas acaba não o sendo de fato no nível espiritual do relacionamento com Cristo. Ora, se você pode participar da ceia, comer do pão, beber do vinho e fazer isso ser para a sua condenação, como é que essa é a única condição para a salvação? Você precisa, ou seja, de alguma coisa anterior a participar da mesa para então encontrar a salvação. Paulo está dizendo que você pode comer o pão, beber o vinho e ainda assim ir para o inferno. Não por uma condição intrínseca do pão ou do vinho. Não porque quem orou pelo pão ou pelo vinho era pecador. Não, nada disso. Ele diz que você come do pão, você bebe do vinho, que para uma pessoa é comunhão com Cristo e para você vai ser morte espiritual porque você está fazendo isso de uma forma pecaminosa no seu próprio coração. É o que o texto de 1 Coríntios 11 diz. Então, alguma condição anterior à participação da ceia é que de fato diz se a ceia vai ter valor ou não. Então, como é que a ceia pode ser o único caminho para a salvação? Como é que a ceia é o único meio do homem encontrar a salvação em Cristo? Algum fator anterior a isso precisa ser esse meio. E a Escritura declara com muita clareza que meio é esse, que é o meio da fé em Cristo Jesus. Pela graça nós somos salvos, isso é dom de Deus, Efésios 2. Romanos 3 vai dizer que é unicamente pela propiciação encontrada em Cristo Jesus, e quando cremos pela fé naquilo, é que nós encontramos vida eterna. 2 Coríntios vai dizer que aquele que não tem pecado foi feito pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo vai dizer que é pela fé que vocês são salvos. Nossa salvação se dá unicamente por meio da obra de Cristo na cruz. Não é pela participação no rito memorial, como alguns protestantes acreditam a respeito da ceia, mas é na participação daquilo que Jesus fez na cruz pela fé. O Olavo não fala isso no seu texto, mas muitos católicos usam João 6 como um argumento para a salvação pela Eucaristia. Quando a partir do verso 50, Jesus começa a falar que aquele que comer de sua carne e beber de seu sangue será salvo. Como diz, por exemplo, no verso 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O problema é que a ceia faz referência a João 6, não o contrário. Jesus não está falando sobre a Eucaristia em João 6, porque a Eucaristia ainda nem existia de fato. Ela só aparece às vésperas de sua morte, como uma modificação do ritual da Páscoa. A Eucaristia simboliza justamente o ato de comer de Jesus e de beber de Jesus, que é aquilo que é dito em João 6. Não o ato de se alimentar fisicamente, mas o ato de receber a Cristo como Salvador. É por isso que no verso 58, Jesus pode dizer que ele é o pão que desceu do céu. Jesus não é de fato um pão. E o pão que nós comemos na Eucaristia não é um pão que desce do alto das nuvens. É uma linguagem metafórica. Jesus se diz como um pão que desceu do céu. E nós comemos dele como se comêssemos um pão. Essa imagem de comermos dele e bebermos dele é a imagem que é evocada na Eucaristia. E é um absurdo achar que Jesus está falando diretamente sobre o ato de comer da ceia aqui em João 6. É interessante que mais à frente o Olavo vai citar o Evangelho de Lucas. E é nesse evangelho que diz que Judas fazia parte da Eucaristia. Ele participou da ceia, ele comeu do pão e do vinho tanto quanto os outros apóstolos. Dessa forma, teoricamente, aquele que traiu Jesus estaria salvo. Mesmo a Bíblia dizendo que era melhor que ele não tivesse nascido por conta de sua condenação ao inferno. Olavo está dizendo coisas que demonstram alguma descompreensão daquilo que o Novo Testamento diz acerca de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que Olavo diz. Um rito, por definição, é a repetição formal e exata de um ato fundador, o qual, dessa maneira, salta a barreira do tempo e se torna novamente presente com o mesmo poder e eficácia do instante originário em que se realizou. Aqui ele está definindo o que é um rito. Quando batizamos um bebê, não estamos apenas rememorando o que fez João Batista, mas repetindo com atual vigor e efeito o que ele fez nos tempos bíblicos. Integrar uma nova alma humana no corpo místico de Cristo, abrindo-lhe em potência as portas do céu. A pergunta é, e daí, num primeiro momento, certo? Porque se isso o é de fato, o rito do batismo adentraria qualquer pessoa nesse mesmo relacionamento com o corpo místico de Cristo. Por que é que um batismo feito em uma igreja evangélica e um batismo feito numa igreja católica não são ritos que repetem exatamente a mesma coisa se a gente assumir o pressuposto do Olavo? Ele pode ter alguma explicação, mas a explicação não está aqui. Igrejas presbiterianas, por exemplo, batizam bebês. Ele fala aqui do batismo de um bebê. Por que é que o batismo de um bebê numa igreja presbiteriana não estaria rememorando o que fez João Batista e repetindo com atual vigor e efeito o que ele fez nos tempos bíblicos? Por que é que esse batismo não estaria integrando uma nova alma humana no corpo místico de Cristo, abrindo-lhe em potência as portas do céu? Porque
você pode aplicar isso a qualquer outra comunidade que batize crianças também. Olavo poderia ser um evangélico presbiteriano, sem dificuldade, e concordar com o ponto 2 absolutamente. Um evangélico pode ler o ponto 2 e concordar com o ponto 2 de Olavo aqui. Eu não concordo particularmente. Eu nem quero entrar muito nas definições de rito do Olavo, mas nós não seguimos o batismo de João Batista. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe que o batismo de João e o batismo de Jesus eram dois batismos muito distintos. Tanto que algumas pessoas que foram batizadas por João encontraram um novo relacionamento com o Espírito Santo quando eles encontraram os apóstolos. Aquilo que João Batista fazia era diferente daquilo que Jesus Cristo fazia. João Batista estava muito mais próximo de lavagens cerimoniais que aconteciam no judaísmo do que nesse novo símbolo que aparece no batismo de Jesus Cristo, que é muito bem defendido por Paulo como uma morte para a velha vida e uma vivificação em quem é Cristo Jesus. Ou seja, o ponto 2 simplesmente não tem nenhuma relevância como crítica ao pensamento evangélico, como representa um erro de continuidade e descontinuidade entre os ministérios de João Batista e o ministério de Cristo Jesus, que é um padrão para o ministério cristão posterior a ele. Em terceiro lugar, e aqui finalmente Olavo cita um texto bíblico, ele diz, tanto em Lucas 22:19, quanto em Coríntios 11, 24 a 26, eu não sei qual Coríntios, o primeiro ou o segundo, provavelmente é o primeiro, porque a gente sabe do que ele está falando, Jesus, ao consagrar o pão e o vinho, ordena a seus discípulos, fazei isto em memória de mim. A expressão grega é muito clara, toito poiete, fazei isto. Ele não disse, fazei um memorial disto, mas fazei isto, consagrar o pão e o vinho, transformando-os no corpo e no sangue do Redentor. Cabe considerar que o Olavo, se considerando tão conhecedor de grego, ele tinha que conseguir transliterar isso aqui de forma melhor, tá? Tutopoieite seria transliterado de forma um pouco diferente. Por exemplo, o Y não viraria um Y, mas viraria um U. O epsilon com iota não viraria um E com circunflexo, mas um E e um I normalmente. Isso é só uma tecnicidade, mas se o Olavo se arroga como alguém que pode corrigir traduções do grego, isso aqui tinha que estar mais bem feito. Vamos lá, vamos começar lidando aqui com o exegese do Olavo. O Olavo começa a fazer a exegese do grego do Novo Testamento. De fato, Jesus diz fazer isto. A ideia é fazer aquilo que ele está fazendo, que é comer e beber do corpo e do sangue, como ele o coloca. Mas quando ele fala que o texto não diz fazer um memorial disso, ele está entrando no absurdo. Por que o absurdo? Porque não tem como você fazer um memorial da ceia. A ceia não é um memorial da ceia. Nenhum protestante vai dizer que ao participarmos da ceia, estamos fazendo um memorial da ceia de Jesus. De forma alguma. A ceia para Jesus já era um momento de celebração de sua morte e ressurreição. O que ele diz é que o pão representava o seu corpo, que foi partido por nós, o vinho representava o sangue que foi derramado por nós. No período do Novo Testamento, principalmente em Lucas 22, quando Jesus faz aquela ceia e comemora a Páscoa com os discípulos, ele está transformando aquele momento já em um anúncio e algo que era feito em relação ao que aconteceria na cruz. Ele diz então que sempre que comermos e participarmos daquele momento, faríamos isso em memória dele. Fazer isto em memória de mim. Em memória de mim em que sentido? Do corpo partido, do sangue derramado. Ou seja, a ceia seria então, ao fazermos isto, estaríamos fazendo o memorial daquilo que Jesus fez. O quê? A sua morte e a sua ressurreição, o derramamento do seu sangue na nova aliança. Nenhum cristão está fazendo um memorial da ceia, porque se ele dissesse fazer um memorial disso em memória de mim, não faria nenhum sentido rememorar o memorial inicial. Nós participamos do memorial, nós fazemos isto, porque isto já era um memorial, já era a declaração do que aconteceria no futuro, e para nós é uma lembrança do que aconteceu no passado. Nós participamos do mesmo ato como os discípulos participaram. Alegar que está escrito fazer isto está certo, mas não tem nenhuma relevância em termos de crítica à ideia memorialista da ceia. Ele ainda alega dizendo que o que aconteceu foi consagrar o pão e o vinho, transformando-os no corpo e no sangue do Redentor. Coisa que é um pouco complicado de você conseguir provar no texto, certo? Eu não vou entrar em minúcias teológicas nessa passagem, mas não é uma coisa fácil de se provar, que Jesus estava necessariamente transformando o pão e transformando o vinho em sangue e em corpo. Até porque o seu sangue e o seu corpo ainda estavam contidos nele naquele momento. Ele criou uma extensão do seu corpo, uma extensão do seu sangue naquele momento? Complicado dizer isso. Mas quando ele diz que este é meu corpo, se você olhar para o significado tanto na simples morfologia quanto no uso pragmático da linguagem, você entende que isso não necessariamente significa que era o corpo de facto de Jesus e que era o sangue de facto de Jesus. Como Lutero, olha só, afirmava, Lutero acreditava nisso, que o corpo e o sangue ali estavam compostos, estavam dentro, de alguma forma, da estrutura molecular do vinho e do pão. Mas você precisa de muita boa vontade para fazer o texto significar necessariamente isso. Dizer que algo é alguma coisa tem muitas possibilidades de significado lexical quando você vai traduzir as passagens. Quando você vai entender, até mesmo em qualquer língua que você for traduzir. É um uso muito fechado e escolher uma possibilidade dentre várias. E justamente uma possibilidade menos provável dentro de um texto. Ele diz então que isto é o ponto culminante da revelação cristã.
a chave mesma da salvação. Mas o ponto culminante da salvação é o que aconteceu com Cristo, não o ato de rememorar o que aconteceu com Cristo. Nada na Escritura aponta a ceia como o clímax das histórias do Evangelho. Quando você lê os sinóticos, quando você lê João, você percebe que a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição representam um clímax narrativo, não a ceia. Quando o Evangelho é apresentado por Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que o centro do Evangelho, da obra da Escritura, é que Jesus morreu e ressuscitou. Não é a ceia, simplesmente. E ele vai dizer o seguinte: Lutero, Calvino e seus seguidores reduziram este ato a um simples memorial, esvaziando-o da sua eficácia ritual no presente e negando a transformação real das duas substâncias. Isso está efetivamente errado. Lutero cria em cossubstanciação e acreditava que o pão e o vinho continham dentro dele e havia uma cossubstância entre o corpo de Cristo e o sangue de Cristo com a substância do pão e do vinho. O artigo 10 da Confissão de Fé de Augsburgo, por exemplo, que é a Confissão de Fé das Igrejas Luteranas, diz que da ceia do Senhor se ensina que o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo estão verdadeiramente presentes na ceia, sob a espécie do pão e do vinho, e são nelas distribuídos e recebidos. É vastamente conhecido que Lutero acreditava ainda na presença física e real do corpo e do sangue de Jesus nos elementos da ceia. Existem registros de brigas homéricas entre Lutero e Zwinglio sobre isso. Zwinglio sim cria no memorial na ceia. Lutero nunca acreditou nisso e Lutero e Zwinglio entravam em debate sobre isso. Porque Lutero estava muito mais próximo de uma concepção católico-romana da ceia do que Zwinglio. Olavo de Carvalho está projetando sobre dois personagens históricos uma visão que não é deles. Calvino tinha uma visão um pouco mais diferente, mas ainda está errada a visão que Olavo fala de Calvino. Porque Calvino não acreditava em memorial da ceia. Calvino acreditava em uma presença espiritual de Cristo na ceia, de forma que ele evidentemente estava lá quando você ceiava. Por isso que a visão presbiteriana da ceia vê a ceia como um sacramento, assim como os católicos, em algum sentido, veem. Tem suas diferenças, mas há alguma semelhança aí. O que é bem diferente de uma visão batista comum, que é uma visão muito mais próxima da zwingliana, que é uma visão memorialista. Então Olavo de Carvalho está confundindo alhos com bugalhos aqui. Ele está projetando sobre Lutero e Calvino e seus seguidores visões que não são de Lutero e de Calvino. Isso está efetivamente errado. Não é uma questão de interpretação, certo? É uma questão de fato objetivo da realidade. Lutero e Calvino não acreditavam nisso que Olavo está produzindo a respeito deles. E ele diz: curiosamente, não fizeram o mesmo com o rito do batismo. O famoso batismo nas águas das igrejas evangélicas não se apresenta como um puro memorial do que João Batista fazia, mas como um rito atual, investido das mesmas propriedades do batismo conferido por João Batista. Não, está errado. O batismo de João é outra coisa, certo? A gente já comentou sobre isso. Se o batismo tem esse poder, por que não o teria a Eucaristia? Mas ninguém disse que não tem. Corrigindo aqui o texto do Olavo, se nós participamos do mesmo batismo que Jesus e os apóstolos ofereciam, nós também participamos da mesma ceia que Jesus e os apóstolos participaram. Ninguém discorda disso. O Olavo está de novo batendo em um espantalho que simplesmente não faz nenhum sentido dentro da fé protestante. Quarto lugar, Olavo coloca: recusando-se a obedecer à ordem explícita de Jesus Cristo, Lutero, Calvino e tutti quanti instituíram em lugar dela o biblismo, o culto do texto bíblico, fazendo deste, em vez da Eucaristia, o centro da revelação cristã, reduzindo, portanto, o cristianismo a uma religião do livro, al-Kitab, tal como entendem os muçulmanos. Primeiro que comparar o modo como o Sola Escritura se refere àquilo que Deus revela no livro sagrado e aquilo que os muçulmanos dizem a respeito do livro sagrado eu não sei como chamar isso, mas é uma bobagem, certo? É uma bobagem porque existem aproximações muito distintas em nível de epistemologia do modo como os cristãos protestantes que acreditam no Sola Escritura veem no texto bíblico, desde Gordon Clark ou mesmo Cornelius Van Til, no modo como eles apresentam uma epistemologia a partir do texto, ao modo como o islamismo vê o texto. São coisas extremamente opostas. Mas o mais absurdo é falar de que o biblismo foi colocado como o centro do culto e que é um culto ao texto bíblico, fazendo do livro o máximo da revelação ao invés da Eucaristia. O que o Olavo não consegue entender aqui é o seguinte, que ele depende de uma revelação da Bíblia para entender alguma coisa sobre a Eucaristia. O modo como ele chega à visão dele da Eucaristia não é numa meditação transcendental, não é com um dedo escrevendo na parede. Ele pegou um texto e ele leu o texto para saber o que é que o texto diz sobre a Eucaristia. Ou seja, a visão que ele tem a respeito da Eucaristia foi dada pelo texto. Significa que para ele o texto é importante e é uma fonte de revelação sobre a Eucaristia. Só que esse mesmo texto não diz que a Eucaristia é o ápice da revelação de Cristo. Em Hebreus 1 diz que o próprio Cristo é o ápice da revelação de Deus. Você vê isso em Hebreus 1, 1 a 4.
E o centro da obra de Cristo, como é apresentado em vários locais do Novo Testamento, como em João ou até mesmo em 1 Coríntios 15, é a morte e a ressurreição de Jesus. Esse é o ápice da obra revelatória de Deus. O registro disso é a Escritura Sagrada. O memorial disso é a ceia. Até pra gente chegar a uma compreensão da ceia, a gente precisa do livro. Ninguém está cultuando o livro, ninguém adora o livro, ninguém ora ao livro, se prostra ao livro, como os católicos se prostram e adoram os objetos da Eucaristia. Se você já fez primeira comunhão e crisma, você sabe disso. Você presta reverência até ao objeto, porque o corpo de Jesus estaria ali de alguma forma. Coisa que ninguém faz com o livro bíblico. O livro bíblico é usado como principal fonte de revelação a respeito das coisas, inclusive a respeito da Eucaristia, como o Olavo faz no texto dele. Ele usa a Escritura como uma fonte de revelação sobre o que é a ceia. Por que eu não posso fazer isso com o resto do Novo Testamento? Por que eu não posso fazer isso com o resto dos elementos de fé? O fato é que nenhum desses 4 pontos explicam por que Olavo de Carvalho não é protestante, e não são argumentos suficientes para condenar a fé protestante, e nem mesmo tem qualquer relacionamento com alguma visão, com alguma capacidade especial de entender o grego do Novo Testamento. E simplesmente foi um technobubble que o Olavo de Carvalho jogou aí para fazer você acreditar que ele entende alguma coisa de teologia protestante, fato que ele não entende, certo? E ele diz no final: é meu direito e meu dever considerar isto uma heresia, um escárnio e um escândalo, temendo pelo destino eterno de todos os que se deixam enganar por tão grosseira patifaria. É Olavo de Carvalho, mas na verdade a grosseira patifaria não tá na fé protestante, porque você simplesmente não entende a fé protestante, você aparentemente não tem nenhuma intimidade com a fé protestante, e aparentemente você não tem nenhuma intimidade com o livro da fé protestante, que é o Novo Testamento, e a mensagem que nos foi deixada por Jesus. Olavo deve ter seus motivos para não ser evangélico, talvez esses sejam realmente os motivos dele, mas são motivos bem ruins, infelizmente. É estranho que qualquer pessoa se deixe convencer por tão grosseira patifaria. Então é isso, muito obrigado você que nos acompanhou aqui no 2 Dedos de Teologia. Deixe os comentários aí embaixo o que é que você acha disso tudo. Tenho um respeito pelo Olavo de Carvalho como pensador, mas como teólogo ele está ainda num nível muito primário quando ele vai falar a respeito de coisas de fé, tá bom? Obrigado, você sabe o que fazer aqui no canal, se inscreve, compartilha essas baboseiras todas aí que se faz no YouTube. Um abraço, entra aí em 2dedosdetologia.com.br para você ajudar a financiar esse canal e se inscreve aí porque tem vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, 10 horas da manhã. Muito obrigado, valeu e tchau, tchau.